recebendo aqui o consultor Luciano Zorzal. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Boa tarde. O assunto é a satisfação de clientes. Parece uma coisa simples, né? Basta atendê-lo bem e tudo mais, mas a coisa não é tão simples assim, né, Zorzal? A gente tem que entender que buscar a satisfação do cliente começa já no momento da venda. Muitas vezes as empresas só vão pensar nisso no final do processo da entrega ao cliente. Primeiro a gente tem que entender o que o cliente quer, né? O que ele precisa, quais são suas necessidades. A partir daí é que eu vou olhar para a minha empresa e vou ver se eu tenho condições de atender, se eu tenho estrutura, se eu tenho gente, se eu tenho equipamentos, materiais para poder prestar esse serviço ou fabricar esse produto. E aí sim eu vou trabalhar isso que foi prometido para o cliente para deixá-lo ao final satisfeito. Tem muita gente, principalmente na área de vendas, que procura não fazer a venda, mas empurrar o produto para o cliente. Quer dizer, ele sequer ouve direito o que o cliente deseja. Isso, de certa forma, pode complicar, né? E o cliente percebe isso. O cliente sabe quando o vendedor está preocupado em bater a meta dele ou simplesmente empurrar aquele produto, vamos colocar dessa forma, ou se ele realmente quer atender as necessidades do cliente. Porque esse é o vendedor correto, é aquele que quer resolver o problema do cliente. O cliente, quando chega para uma empresa, para um prestador de serviço, olha, tem um problema, ele precisa resolver. E aí tem a empresa que se propõe a fazer isso. Ouvir bem o cliente é uma coisa interessante nessa hora, né? Parece fácil, parece simples, mas tem muito vendedor não preparado para ouvir, né? É tão importante ouvir e perceber o que o cliente não sabe. Muitos clientes não sabem o que querem comprar. A gente, quando vai comprar um produto, a gente não é especialista. A gente tem a expectativa de que o vendedor vai ajudar que a pessoa possa perceber o que precisa ser comprado, quais são as características de um produto, de um serviço. Essa é a ideia para começar o processo de deixar o cliente satisfeito. E mostrar para o cliente que ele é importante também, né? E que o produto que ele está adquirindo é importante, a empresa que ele está visitando é importante e que o cliente é importante para aquela empresa, né? Afinal, ele que paga a conta, né? Na realidade, o cliente é que sustenta a empresa, os clientes satisfeitos, né? Perceber também é importante que deixar um cliente satisfeito é mais do que fazer o que você combinou com ele. Isso é básico, mas fazer com que o cliente perceba isso. Muitas vezes a empresa presta um serviço adequado, mas o cliente não se atenta se aquilo foi bem feito ou não e acha que a empresa não cumpriu o combinado. Quer dizer, o grau de transparência numa relação entre um vendedor, por exemplo, e um cliente, às vezes pode não resultar, inclusive, em venda. Aliás, o cliente pode perceber na forma honesta como ele é tratado que não é bem aquilo que ele está procurando. Mas eu entendo e acho que você entende por aí também, é uma coisa sustentável, quer dizer, você atendeu bem, esse cliente quando tiver que procurar algum produto que tenha a ver com aquela empresa, é ali que ele vai buscar, né? Na realidade, essa relação de consumo é uma relação de confiança. Então é aquilo que a gente fala, eu perco o negócio, mas não perco o cliente. Eu não pude atendê-lo nesse momento, porque eu não tinha um produto disponível, por exemplo, mas ele sabe que quando eu falo que eu posso atender, eu atendo. Então ele vai voltar outras vezes, ele vai falar bem de mim, porque ele sabe que eu sou confiável. Quer dizer, de certa forma você está fazendo quase que um marketing, né? Aquilo que a gente chama de fidelizar o cliente, né? Aquela empresa nem sempre ela consegue me atender, mas quando ela promete, ela realmente cumpre. Isso me dá segurança, eu indico para outras pessoas, para outros clientes. Ultimamente, você já foi atendido por uma empresa que tenha observado esses critérios? Você falou, puxa, essa empresa aqui sabe criar satisfação no cliente. Tem empresas que se preocupam de fazer aquele algo a mais com a gente. Então, recentemente teve situações assim, e tem melhorado muito, né? Infelizmente algumas ainda não cumprem, mas além de se preocupar com o que eu pedi, o que era necessário, também procurou fazer um algo a mais. E isso a gente tem que destacar. Tem muitas empresas querendo fazer o algo a mais para agradar, para encantar o cliente, mas não faz o básico combinado. Então, a partir do momento que eu combinei o que precisa ser feito com o cliente e fiz, e se eu puder fazer algo a mais para agradá-lo, aí você está fidelizando o cliente. É aquilo que você falava um pouquinho antes da entrevista, né? Empresas que se preocupam em colocar a cerejinha sobre
o bolo, a torta, mas às vezes nem se preocupou direitinho se o bolo era aquele mesmo. O cidadão comprou um bolo de chocolate, recebe um bolo de laranja, e aí o vendedor ainda fala, mas tem uma cerejinha em cima. Ele não vai olhar para a cereja enquanto o bolo não é aquele. Quer dizer, satisfação não é uma coisa simples de ser criada, mas é algo que se supera no dia a dia, capacitando as pessoas. Se for pegar pelo a ISO 9001, ela fala sobre satisfação de cliente. Ela fala do grau, a importância da empresa monitorar a percepção do cliente se os seus requisitos foram atendidos. Por isso a importância de você verificar se ele ficou satisfeito. Ainda que você tenha se preocupado na venda, tenha realmente se preparado internamente para prestar aquele serviço, para vender aquele produto, é importante ao final, depois, verificar se o cliente ficou satisfeito. Porque às vezes um detalhezinho no atendimento, embora tudo tenha sido entregue no prazo, aquele produto correto, mas um detalhezinho no atendimento pode deixá-lo insatisfeito. Agora, do ponto de vista do gestor, o que ele deve fazer para que a sua equipe esteja treinada para atender essas coisas, para buscar oferecer ao cliente ou fazer do cliente alguém satisfeito com o serviço? Além de toda a competência técnica inerente àquele processo, àquele produto que eles estão trabalhando, também fazer o funcionário se colocar no lugar do cliente. Porque hoje eu estou trabalhando aqui vendendo, aí eu saio para almoçar e eu já sou um cliente em um restaurante. Então a gente está sempre, uma hora a gente é vendedor, outra hora a gente é cliente. Ele perceber que ele pode estar do outro lado. Perfeitamente. Zorzal, muito obrigado pela presença mais uma vez. O consultor Luciano Zorzal veio nos falar a respeito desse assunto importante. E esse e outros assuntos você encontra também na internet, youtube.com/Espaço Capixaba.